esse material aqui, a gente vai falar sobre, como diz o título, imaginário, ordens de cavalaria, cosmologia no medievo. Mas quando a gente vem num evento como esse, que é muito concentrado na parte mais esotérica ou na parte mais espiritualista da coisa, eu sempre sinto um pouquinho de falta da contextualização medieval. Então, eu tenho aqui uns 10, 15 minutos dessa contextualização para a gente entender como é que funcionava a Idade Média, sobretudo a Idade Média Central, que é onde as ordens de cavalaria prosperaram, como é que elas desenvolveram. Tá? Idade Média, deixa eu passar logo aqui, tá? Idade Média não é uma coisa homogênea, né? A tendência que normalmente se tem no senso comum é de entender a Idade Média como se fosse uma coisa só, mas são 1000 anos, como é que 1000 anos vão ser uma coisa assim, tudo igual, vai ter cavalaria. A Idade Média começa no século V, com a queda de Constantinopla, isso porque depois os contemporâneos deram esse nome, primeiro os renascentistas e logo em seguida os contemporâneos nomearam a Idade de Média para dizer que antes daquela idade, entre aspas, das trevas, havia um componente luminoso, que era o classicismo, sobretudo o classicismo grego, e posteriormente o Renascimento, posteriormente a era das revoluções científicas, até chegar no Iluminismo. Então, isso aí é um nome que vem posteriormente. Então, os medievos não se chamavam de medievos. Nós estamos na Idade Média. E do século V até o século XV, né, o século XV é 1400 e alguma coisa, até o final, né, quando Colombo descobre, entre aspas, né, ele acha as Américas, você está vivendo Idade Média. Quando chega no século XVI, quando inicia o Renascimento começa ainda no século XV, no finzinho do século XV. Mas quando você chega no século XVI, com o desenvolvimento pleno das navegações ibéricas, aí você tem, de fato, o período vai começar a modernidade ali, mas ainda estamos no período, né, do Renascimento. A modernidade vai começar no século XVII para frente. Então, esse é o primeiro cuidado que tem que ter. Você vai ver aqui que só nesse slide já tem diversas formas diferentes, né? Tem muitas formas diferentes de conceber cristianismo e de expressões culturais diversas, né? Bizantinas, cristãs ocidentais, árabes, muçulmanas, tem essa diferença, tá? E judaicas. A Idade Média é um mix, é um caldeirão, parece um grande liquidificador de culturas, uma mistura muito grande. E, às vezes, na medida que o tempo vai passando, para o pesquisador vai ficar cada vez mais difícil dissociar os elementos que compõem uma dada cultura uma da outra, porque uma bebe da outra, por uma razão muito simples. Especialmente porque nós estamos falando de Idade Média europeia, tá? O Brasil não teve Idade Média, nós temos reminiscências, temos heranças medievais muito fortes, inclusive na literatura dos cordéis, né? Na literatura de cordel, você tem reminiscências medievais. Quem já teve o prazer de ler literatura de cordel, né? Canção de cordel, vai ver que aquilo ali é canção de gesta, é coisa de cavalaria, tá? E é muito parecido, é quase que uma cópia daquilo ali. Mas isso que nós estamos tratando, as origens das ordens de cavalaria, que deram depois origens às organizações iniciáticas, das quais foram faladas ontem, né? Isso aí é europeu medieval, tá? Então, vamos entender aqui rapidamente como é que se dá esse hibridismo cultural. E aqui eu me concentrei na chamada Idade Média Central, que vai dos séculos XI ao XIII. Só observação, a Idade Média primeira, né, que você pode fazer a Idade Média dividir em baixa e alta, tá? Mas isso aqui é uma classificação relativamente recente, dos anos 90 para cá. Um dos autores que mais defende isso é o Hilário Franco Júnior, muito respeitado esse autor. Então, ele vai dividir em 4 pedaços. É a primeira Idade Média, que vai do século V ao VIII, onde vai começar o período carolíngio, lá com os descendentes de Carlos Magno.
Do 5 até o 8 você tem o período dos reis merovingios, isso tudo naquela região ali de Languedoc, naquela região que hoje é a França, que pega um pouco da Alemanha. Não existia a França, não existia a Alemanha, existia Reino Franco. Então é outra coisa, é um outro planeta o negócio. Tá? A Alta Idade Média, que vai então do século 8 ao 10, então, a Idade Média Central, que é o nosso foco, pelo menos é o foco que eu vou trabalhar aqui, das ordens de cavalaria, e a Baixa Idade Média, que é o finzinho dela, que já com as predisposições às grandes navegações, a expansão marítimo-comercial ibérica, que começa lá no século XV. Tá? E eu coloquei aqui em alguns casos 16, porque especialmente em Portugal a Idade Média termina só lá no século XVI. Para vocês terem uma ideia, em 1666, que já é período moderno já, a astrologia, que era um saber que era extremamente cultuado, importante, fundamental nas universidades europeias até ali, tinha sido banido das universidades francesas em 1666 pelo ministro da Economia, o Colbert. Mas em Portugal ainda era ensinado nas universidades. Isso até meados do século XVIII, quando o ensino jesuítico foi retirado das universidades em 1750. Então, a fronteira não é demarcada, certinha, absoluta, é tênue, né? Então, isso aqui vai mostrar o seguinte, isso aqui é a cultura intermediária dessa fase aqui dos séculos XI, XII e XIII, que é a parte mais popular, é aquilo que era compartilhado, tanto entre nobres, clero e trabalhadores, salteadores, vagabundos, gente de outras culturas que ingressavam na região da Europa, ia de todo lado, e isso aqui vai ser englobado. Mas isso é formado isso aqui que é interessante, isso é de supremo interesse para nós que vamos estudar as ordens de cavalaria. Por quê? A cultura intermediária ela é formada também por mitologia celta, clássica, né, o vernáculo, as superstições, bota aspas nessas superstições, porque muitas vezes o clero chamava de superstições práticas pagãs, normalmente celtas, druídicas e também greco-romanas. E não necessariamente eram superstições, como a produção de medicamentos através de ervas, isso é uma prática druídica, frequente à beça, durante um bom tempo na Idade Média, e que também gerou inspiração para muita gente de Hollywood fazer filmes sobre bruxa medieval, né? Que muitas vezes eram mulheres que faziam essa coleta de ervas e eram chamadas de bruxas porque elas curavam os caras sem precisar de rezadeira para fazer isso. Então, essa mistura aqui é celtismo, classicismo, mitologia germânica, não está aqui, mas pode crer que tem mitologia germânica. A Idade Média, então, ela vai se formando dessa maneira, sobretudo entre os francos, germanos, celtas, né, bretões, e isso aqui também vai ser mixado com o conhecimento traduzido nas universidades, né, com teologia, nominalismo. Aqui depois, quem for acessar depois do site, tem aqui algumas definições. Eu não quero me alongar porque o nosso tempo é curto, então tem muita coisa para ler. Eu sempre deixo coisa para ler nos slides para quem quiser ver depois. Mas essa parte aqui da cultura medieval geral, não era geral, era clerical, isso era proveniente das traduções que eram feitas de obras gregas, sobretudo platônicas e, mais ainda, neoplatônicas, que eram traduzidas do árabe e do hebraico para latim ou para o vernáculo, para o idioma vernáculo regional. Vocês vão ver que mais adiante tem um slide falando sobre o Alfonso X, né, o Alfonso X, que era o rei astrólogo de Leão e Castela. Era chamado de Alfonso Sábio, né? Justamente porque ele era astrólogo, porque ele era filósofo. Ser astrólogo era ser médico, filósofo, astrônomo, piloto, ele era isso tudo. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa podia funcionar. E uma outra coisa que vai influenciar muito as organizações cavaleirescas são as canções de gestas, a lírica trovadoresca, a hagiografia, que são a história dos santos.
né? O estilo gótico, alguns vão defender o gótico, o termo gótico, como alguma coisa que vem dos godos, mas vai ter outros pesquisadores que vão defender gótico como alguma coisa que vem de Goetia, que é, entre outras acepções, magia. Isso é muito interessante porque magia, na Idade Média, é igual, não é parecido, é igual à ciência, é conhecimento. Saberes medievais são ciência. Então, tanto que se chamavam artes. Você não dá nome de ciência, você não tinha esse conceito de ciência. Isso vem muito depois, 300, 400, 500 anos depois. Tá? Bom, isso aqui eu já estava mencionando, cavaleiros, mitologia celta, greco-romana, germânica e cabalismo, especialmente lá ali na Península Ibérica. A gente vai ver por quê mais adiante, por causa dessa fusão entre culturas, especialmente quando o reino tinha uma certa tolerância com as culturas diferentes. Esses reinos podiam ser dos califas mesmo, os próprios califas lá em Jerusalém, dos próprios sultões em Jerusalém, ou de reis como o Afonso X, que tolerava judeus e muçulmanos na mesma região ali em Toledo, na Espanha. Tá? Que antes não era Espanha, era Leão e Castela, né? Leão e Castilha. Tá? Aqui, essas imagens aqui só mostram algumas dessas manifestações culturais, né? Algumas dessas imagens, isso em iluminuras, em imagens feitas em livros medievais. Isso aqui que é mais moderno, só para ilustrar como é que eram algumas das tribos germânicas e algumas das suas formas de se expressar, né? A base da sociedade medieval do século, sobretudo 11, 12 e 13, mas do século 12, era calcada nisso aqui, que era uma sociedade trinitária baseada nos oratório, belatório e laboratório, que está bem explicado aqui nesse diagrama, né? Os belatório eram soldados, cavaleiros, era a pessoa que se armava, normalmente eram iletrados, até a chegada da Idade Média Central, século 11, 12 e 13, era bonito, tá, ser iletrado, não ter capacidade de ler, tá, não saber ler. Era interessante. Então, para você ser corajoso, nobre, as canções de Jéssica era tudo memorizado, ou por música, né? A lírica trovadoresca era muito poética. Então, você tinha que memorizar aquela coisa, mas você não sabia ler. A leitura cabia, normalmente, aos segundogênitos, enquanto que os primogênitos, os nascidos primeiro, eles viravam cavaleiros quando eram da nobreza. Tá? Então, eles faziam parte da turma dos belatórios, aqueles que lutam. Que lutam pelo quê? Bom, eles defendem o clero e supostamente defendem os trabalhadores. Supostamente, bem supostamente, porque, na verdade, havia até então, inclusive durante essa fase, diversas disputas entre feudos, entre regiões, condados, feudos, mesmo sob um único suzerano, controlando todos esses senhores feudais, os barões, os condes, os viscondes, etc., e eles caíam no pau, e para poder destruir economicamente o seu rival, eles atacavam as plantações e os camponeses ali do lado. Então, eles não tinham a menor pena dos camponeses. Então, assim, quando diz que defende o camponês, relativiza, porque isso aí defende o camponês do feudo dele, mas dos outros, na verdade, eles não tinham essa concepção. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é extremamente importante na hora que a gente chegar nas cavalarias, nas ordens, porque vai mudar completamente de figura essa situação. As ordens de cavalaria e o modelo cisterciense, aquele que já foi citado ontem, do Bernardo de Claraval, que é uma cabeça pensante, que vai motivar, vai mobilizar a forma de conduta da cavalaria das ordens, é um processo civilizador, é um grande processo civilizador. De fato, esse sistema trinitário aqui, ele já é um grande processo civilizador, porque cavaleiro era um bicho bruto, é um bárbaro com mais tecnologia. Tá? E no momento em que você começa a ter a intervenção do clero para educar essa turma, aí o negócio começa a mudar de figura, mas isso é um processo bem longo. Você tem que pensar, você não pode pensar, como a gente herdou isso, que a cavalaria medieval como um todo, homogênea, ela não era homogênea,
que era todo mundo super-herói, todo mundo era o Capitão América, bonzinho, que vai salvar você do perigo, não sei o quê. Muito pelo contrário, devia ser o vilãozão da história, muitas vezes. Tá? Isso é que vai mudar com o processo aqui. Aqui tem uma pequena bibliografia, para ter base. Isso aqui é um detalhamentozinho de como é que funcionava essa sociedade estamental, toda separada por classes, os mais pobres, os vagabundos, marginalizados. Vagabundo no sentido de vagar, né? Aquele que não tem esteio, não tem onde parar. E aqui você vai subindo na pirâmide até chegar na realeza, que era uma coisa legitimada pela alta nobreza, que era o clero. Beleza? E a nobreza média, que era o patriarcado urbano, cavaleiro, que é onde você vai ver aquilo que vai dar origem depois àqueles cavaleiros que são tidos como os cavaleiros de Cristo. Como vocês viram ontem, quem estava aqui ontem viu, o professor Adílio falou, os cavaleiros de Cristo não eram também uma coisa homogênea. Você tinha cavaleiros templários, cavaleiros hospitalários, cavaleiros teutônicos, cavaleiros de tudo quanto era ordem, e às vezes eles saíam no sopapo para poder demarcar território. Uma das coisas mais impressionantes, quando eu fui pesquisar isso a primeira vez, foi chegar na região da Galícia, ali, o galego fala uma mistura de português com espanhol, né? É você chegar na região da Galícia e você descobrir que os alcântaras, que eram uma ordem templária de cavalaria, e os Calatrava, que era uma outra ordem templária de cavalaria, eles tinham a cruz de emblema deles idêntica, só mudava a cor. Um era verde e o outro era vermelho, né? Eles caíam no pó, eles não podiam se ver. Parecia bicho, eles não podiam se ver. E isso com todo esse processo civilizador atrás. Então, você tinha cavaleiros e cavaleiros, você tinha pessoas e pessoas. Pensa bem nisso. Então, a organização, quando a gente faz assim, é uma coisa mais genérica, só para a gente entender, para ficar pedagógico. Outra coisa que era fundamental na construção do pensamento das ordens de cavalaria é o pensamento das guildas, sobretudo as guildas de construtores. Quando a gente vai pensar em templário, você não pode deixar de pensar na construção de catedral e de fortaleza. Cavaleiro, só cavaleiro, não vai construir nada. Não é feito para isso, não é educado para isso. Mas dentro da organização, vai ter gente que sabe fazer e vai ter gente que vai contratar quem saiba. Tá? Então, você vai contratar guildas. Em geral, as guildas, aqui tem uma explicação da origem até do termo, né? Mas, em geral, as guildas são aquelas organizações, né, fechadas de ofício, corporações de ofício, que se protegiam e que, de alguma forma, passavam conhecimentos uns aos outros, de forma hierárquica, secretamente, né, e não se distribuía isso para todo mundo. Só que, em algum momento na história, apesar de alguns autores lutarem bravamente com isso, vai ter um momento na história em que vai haver uma fusão entre as ordens de cavalaria e algumas dessas guildas, sobretudo as guildas de pedreiros. Como vocês viram ontem também, pedreiro em francês é maçom, né? Pois é. Então, as guildas de pedreiros vão se fundir com algumas dessas ordens, sobretudo a ordem dos templários. Mas essa fusão que eu estou falando, eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Não é uma coisa, não é automático. Tá? Você não vai ter, o maçom é templário, não é a mesma coisa, não é isso. Tá? Isso é uma confusão que se faz normalmente. Há, como eu disse, autores que fazem, que assim, tem horror quando se menciona isso. Tá? Mas, de fato, há elos que unem os dois e você chega até um ponto em que o desenvolvimento das duas organizações se funde numa coisa só. Tá? Isso vocês vão ver até na Capela de Rosslyn, na Escócia. Tem até sinais gravados na pedra mostrando isso. Tá? Então, aquele processo civilizador vai se dar através das regras de conduta, que podem ser, que vão vir de diversas fontes, mas as principais, uma delas eu já falei, que é o mosteiro de Cister, a abadia de Cister, que a regra de Cister era uma coisa com cara de eremita, gente. Era assim, você ter que se submeter a situações, às vezes, de penúria, de dificuldades, de enfrentar isolamento, fome, frio, uma coisa de eremita mesmo. Mas sempre com muito estudo e também a regra, também a regra que era comum entre o livro da Ordem da Cavalaria, As Virtudes do Bom Cavaleiro, que foi escrito ali pelo século XIII, pelo Raimundo Lúlio. Então, são esses dois personagens que são de suma importância para você entender como é que você transforma aquele pensamento
grotesco, né, bárbaro, violento, em uma coisa de eu vou proteger a humanidade, eu vou me desenvolver, vou me trabalhar para ser uma pessoa melhor, uma coisa melhor. E fazer muito mais do que pura e simplesmente mostrar que eu sou bom, que eu lutei por causa do rei. Não, eu vou trazer a luz para a terra. Essa era a mensagem que essas organizações e que essas regras traziam para cá. Isso aqui é uma coisa curiosa. O Bernardo de Claraval, que é a grande cabeça pensante que vai influenciar, sobretudo, a cavalaria templária, ele dizia que você tinha os militia, que eram os cavaleiros. Milites é a mesma coisa que cavaleiro, né? Você tinha os militia e os malitia, né? Os malitia era justamente aquilo que ele queria tirar de cena, que ele fala, olha, isso aqui é o mau exemplo, não é a coisa a ser seguida. Ok. O que mais aqui? Deixa eu passar aqui depressa, que eu já vi que o meu tempo está correndo muito. Tá? Olha, isso aqui são coisas que você, na hora de pesquisar, vai ter que levar isso em conta, como os romances de cavalaria, sobretudo aqueles que vão ser escritos pelo Chrétien de Troyes, o Robert Boron, e a história Régon-Britânia, que vai dar origem à figura do rei Arthur. Olha, só um detalhe, rei Arthur não é uma figura comprovadamente histórica, é uma figura lendária, criada com base em conhecimentos práticos, de fato, dos autores na mesma época. Quando Chrétien de Troyes escreveu, foi o Robert de Boron que escreveu a Demanda do Santo Graal, Chrétien de Troyes escreveu o Lancelot, Cavaleiro da Carreta, Ivan, Cavaleiro do Leão, ele estava fazendo referências a muitas coisas que os cavaleiros templários faziam, com todo aquele código de conduta. Tudo aquilo ali era código de conduta e era uma forma pedagógica de pegar a garotada que ainda era escudeiro, para se transformar em cavaleiro depois. Você tinha que educar o sujeito ali. Sem contar que algumas dos romances de cavalaria eram uma coisa bem adolescente, é quase New Kids on the Blocks, né? O sujeito ele ficava doido para conquistar a dama do castelo, sobretudo se ela tivesse casada com o lorde do castelo. Aquilo era um grande desafio, conquistar a dama do castelo era uma maravilha. Isso era uma coisa da cultura popular, mas não das ordens. E outra coisa interessante levar em consideração é esse sincretismo que, por exemplo, o Bernardo de Claraval vou até fazer uma brincadeira aqui com o nome, o Claraval era claramente druida, ou influenciado pelo modelo celta-druida. Tá? Até o texto, as falas dele em alguns dos escritos dele, se caracterizam por essas práticas que são tipicamente druídicas. E isso vai influenciar totalmente a Ordem dos Templários. Você vai ver muita coisa, até o emblema, a cruz templária, o modelo da Ordem do Cristo, tudo isso aí tem uma cadeia de conexão que vai até o celtismo. Outra coisa importante, templário e cruzado não é necessariamente a mesma coisa, nem hospitalar e cruzado é necessariamente a mesma coisa. Eles vão se imbricar no processo das cruzadas, mas você já vai ter logo a primeira cruzada, a cruzada dos mendigos, não tinha cavaleiro ali, era todo mundo maltrapilho e ia saquear a cidade, né? Depois ia ser massacrado pelos turcos seljúcidas. A ordem é uma coisa muito mais organizada, o nome já está dizendo. Isso aqui também é uma outra coisa importantíssima para se levar em conta, que quando as ordens de cavalaria vão começar a montar suas estruturas, como catedrais, castelos, sobretudo as catedrais, que são os centros de louvor e centros de muito mais do que apenas louvor. Eles não eram aqueles cristãos católicos desse jeito que a gente imagina normalmente. Eles tinham um elemento sincrético, como eu já tinha falado ali, judaico, muçulmano, pagão grego, pagão celta. E quando eles construíam alguma catedral, eles se preocupavam em fazer aquilo ali sobre templos pagãos já existentes, que eram feitos até então sobre veios de água subterrânea que se entrecruzavam, e ali tem vórtice de energia, né? Quem mexe com radiestesia vai para um lugar desse, vai ver o pêndulo enlouquecer em cima desses lugares. Eu desafio vocês, podem fazer esse teste, é uma coisa impressionante. E eles faziam exatamente isso. Eu estive agora em Portugal e fiz essa experiência, eu fiquei besta. Realmente, eu não acreditava que pudesse ser tanto assim. E então, eles faziam os templos em cima e normalmente com estruturas octogonais. O
que são essas estruturas octogonais? O que isso tem a ver com céu, terra e simbolismo do tempo? Para resumir, porque o tempo é curto, vou colocar aqui mais para frente, que as catedrais, né, elas têm uma influência pitagórica, tem uma influência euclidiana na hora de você construir catedrais. Tudo aquilo ali, toda a geometria que você vai usar para fazer catedrais é uma geometria sagrada, que é uma forma de você fazer uma espécie de ressonância entre a natureza do local onde a coisa está sendo construída e uma forma de provocar estados alterados de consciência. Quem já entrou numa catedral gótica, mesmo aquela que já está badalada por turistas, sente uma diferença. Não é só porque aquilo ali é bacana, tem glamour midiático. Se você entrar ali sem turista junto, ainda assim você vai sentir uma alteração no teu estado. É um assombro que te dá, é uma coisa que te dá aquilo ali. Você vibra, chega a arrepiar. É uma coisa muito forte. E essas divisões de 8 são fundamentais porque isso vai estar entranhado nas culturas celtas, sobretudo olha, cultura celta é uma coisa legal. Vou fazer um parênteses rapidinho aqui. Uma vez eu conversando com o professor Adílio, ele me lembrou lá da cava de Viriato, que existe na cidade de Viseu, né? Eu fui pesquisar o Viriato é o Asterix, né? É o Asterix. Os romanos tentavam entrar ali no século V e levavam cada surra, cada coça, saíam dali com o rabinho entre as pernas, e isso ele fazendo uma fortaleza em estrutura octogonal também. Devia ter alguma magia ali no meio, além do que eles deviam estar observando esse tipo de calendário ou algo extremamente parecido, que é um calendário celta. Hoje em dia, muito neopagão usa, né, se baseia nisso. Quando você vai para Stonehenge, você vai para alguns locais sagrados antigos, com formações em menires e dólmens, você vai ver as pessoas fazendo rituais de solstícios, de equinócios, justamente em Stonehenge teve agora. Teve um ritual de solstício de verão em Stonehenge, que é uma coisa construída com base nisso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um desenho em mármore na frente da Basílica de São Miniato ao Monte, representando um graal, está bem na porta de entrada, a porta principal, representando um graal envolvido num octógono ali, num octograma, né, que é uma representação híbrida de cristianismo com celtismo. O que isso tem a ver com o céu? O que isso tem a ver? Porque aquilo ali você está representando também isso aqui. O que é a esfinge, o querubim, o zodíaco número 8, que você vai ver em Eclesiastes, tem a ver com isso? Tudo. São os 4 signos fixos do zodíaco: touro, leão, escorpião e aquário. Você vai encontrar isso aqui, né, com os 4 seres viventes. Não vou me deter muito aqui. Você pode ver depois aqui, Mateus é aquário, que é o elemento ar, Marcos está associado a leão, que é o elemento fogo, Lucas ao touro, que é a terra, e João à águia, que é o escorpião. A águia e o escorpião são o mesmo, que é o elemento água, tá? Que são uma representação de uma grande esfinge. Você vai ver que também tem um pezinho lá no Egito. Se tem alguma coisa pagã grega, vai ter alguma coisa egípcia, por causa do sincretismo neoplatônico do qual bebem essas organizações. Aqui uma representação de como é que os signos fixos são vistos no zodíaco. Aqui o touro, o leão, o escorpião e o aquário, que são as 4 estações. 4 estações, elas começam nos chamados signos cardinais: Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Mas o centro das estações, que é o ponto fulcral da energia solar, está justamente nos signos fixos, que são esses aqui. Que é tudo pensamento mágico, é tudo uma forma de você talismanizar e geomantizar o lugar em que você está fazendo a coisa. E quem fazia isso? Pedreiros contratados por ordens templárias ou os próprios templários trabalhando junto aos pedreiros, que conheciam geometria também. Espada e compasso não combinam muito bem, ou será que não? Provavelmente. Tá? Isso aqui é só um exemplo de como é que a representação do cosmos ordenado, geometrizado, se dava nas catedrais, por colocação de estrela no teto, por pisos. Aqui não está aparecendo muito. Isso aqui é o piso de São Miniato ao Monte, tem um zodíaco ali, e o Sol, no solstício de verão, bate direitinho no signo de Câncer. A mesma coisa era no Batistério San Giovanni, que é uma estrutura octogonal que fica na frente da Catedral Santa Maria dei Fiori, lá em Florença, a principal igreja que tem em Florença. É linda de morrer, parece até uma pizza, ela é toda colorida, muito linda mesmo.
E você vai ver isso também através das medidas das colunas, das estruturas octogonais das naves. Olha, o Santo Sepulcro é octogonal. A igreja de Tomar, no Convento de Cristo, tem a chamada de charola, é octogonal, mas isso aí não vai se restringir à Idade Média, isso você vai ver acontecer outra vez durante o período barroco. Você vai ver aqui no Outeiro da Glória e no Mosteiro de São Bento, são estruturas octogonais também, isso é uma reminiscência medieval, isso é uma reminiscência das ordens de cavalaria. O que tem a ver o 8 com tudo isso? Se o zodíaco tem 12 signos, por causa dessa coisa, você tem 4 pontos cardinais e tem o ponto fulcral de cada estação. Tá? E outra coisa, o 8 vai representar a união entre os 7 planetas visíveis a olho nu, 7 planetas incluindo Sol e Lua, era assim que eles também chamavam de planetas. 7 planetas incluindo Sol e Lua, até Saturno, 7 planetas, mais o céu das estrelas fixas, que dá 8. A junção disso tudo com um ponto central dá 9. Tem toda uma questão numerológica também a ser levada em consideração na hora de construir catedral. Bom, mais aqui para frente, isso aqui também só representação visual, né? Isso aqui é o Batistério São Giovanni, o teto dele, a planta dele, ele visto aqui de cima. É tudo estrutura octogonal, como se fosse um útero. Aqui o octógono aqui de Tomar, né? Aqui o teto de Tomar, você vai ver que tem 8, isso aqui é a nave, é a charola, né? A famosa charola, onde você encontra o octógono também. Outra coisa que vai ter uma relação forte com o elemento céu, impresso e talismanizado na forma concreta de pedra das catedrais e construções, tudo ali é astrológico, astronômico, astrológico, alquímico, numerológico e geométrico. Geométrico sagrado, euclidiano e pitagórico. Você vai ver isso aqui acontecer. Caso ainda tenha alguma dúvida, é só procurar a biografia do rei Afonso X de Leão e Castelo. Em 1064, ele doa simplesmente um castelo, né, na região de Miraflores para a Ordem do Templo. Alguns vão dizer que ele era literalmente templário, como era o Dom Afonso Henriques em Portugal, e depois o Dom Dinis, que vai abrigar a Ordem do Templo e transformar vai mudar de nome, né, vai mudar de razão social, como a Adílio falou, para a Ordem de Cristo, né? E o Dom Afonso ele proíbe magia no Reino de Leão e Castelo e vai publicar as tábuas alfonsinas, que são astrológicos, e publicar livros, tratados árabes de magia planetária, que são como o Picatrix. É curioso ele proibir isso, é porque tinha a magia vulgar, né, no meio da rua, então ele proibia isso, colocava aquilo de uma maneira mais acadêmica. Ele é um grande responsável pela disseminação desses conhecimentos árabes. Ele era um neoplatônico total, ele era um filósofo. Isso aqui é a cruz pátria, que ontem o Adílio já mostrou, também vou passar depressinha aqui, só fala por que é pátria, porque parece uma pata de ganso, e o ganso tem uma relação direta com o número 9. Onde está o 9 aqui? 4 aqui, né? Você vai ver que esse 4 aqui é formado por 8, uma formação óctupla, mas tem um centro, 9. E o ganso tem várias mitologias embutidas dentro do simbolismo do ganso, tá? Depois são as derivações aqui da cruz templária pela forma geométrica. Aqui outras ordens de cavalaria, seus emblemas, suas cruzes diferentes, cada hora você tem uma manifestação diferente, uma representação diferente, mas todas elas saindo da mesma fonte. Aqui mais uma, essa aqui é de Santiago de Compostela, tem a de Santiago de Portugal, que é quase igual, ó, praticamente igual. Tá? E aqui a influência ou a derivação, melhor dizendo, uma derivação do processo que foi sair aqui da região do Santo Sepulcro, passar 4.000 quilômetros, cruzar Roma, cruzar Ravenna, passar pela região ibérica e se instalar lá em Portugal. O que os templários descobriram lá no Santo Sepulcro, que eles tinham que levar para tão longe de Roma, para Roma não tomar posse? Alguns vão dizer que é o Graal, outros vão dizer que é qualquer outra arca da aliança, tal. Olha, que seja o que for, mas o negócio é um conhecimento vastíssimo e importantíssimo, que os templários mandavam normalmente 2 cavaleiros, igualzinho ao selo, né, o sigio, mandavam 2 cavaleiros para conversar com o rei local. Aí chegava para ele e o rei local, arrogante, e perguntava: o que vocês estão fazendo aqui? E numa conversa secreta, daqui a pouco o rei saía com um documento assinado doando terras enormes para a ordem. O que será que eles diziam para esses reis?
inclusive os reis da região de Portugal. Portugal não existia, os templários formaram Portugal. Isso aqui, para finalizar, são permanências no imaginário da cultura de massas. Isso aqui é o Príncipe Valente, não sei se tem gente aqui com idade suficiente para ter lido isso, mas isso aqui é um filme de 54, isso aqui é uma cruz, né, da Cruz de Malta, né, a Ordem de Malta, aqui no Cibrac, que é o vilão da história. Né? Eles faziam uma salada danada, uma mistureba danada no Príncipe Valente, colocavam uma cavalaria do século XIII no século V, meio bagunçado, mas foi bacana a beça. E isso aqui são algumas reminiscências das figuras norteadoras de comportamento nos super-heróis dos Cavaleiros Jedi. A Cavalaria Jedi é Cavalaria Templária, gente. O cara bota até manto, ele é monge. Essa é uma tradução. É uma pena, assim, não vou poder me aprofundar muito na leitura semiológica dos Cavaleiros Jedi, mas quem viu alguma parte da série vai poder identificar isso. Bom, já me estendi no tempo. É isso aí, muito obrigado. Isso aí.